Amém, irmãos? Boa noite. Uma coisa que eu estava pensando esses dias é a quantidade de versículos e textos que nós encontramos na Bíblia que nos ordena a adorar ao Senhor, a proclamar o nome do Senhor. Eu vou ler um deles aqui pra gente. Salmos 145, versículo de 1 a 3 diz: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Amém? Tem muitos versículos na Bíblia que vão nessa linha. Adorem ao Senhor, exaltem ao Senhor, proclamem o nome do Senhor. E aconteceu uma coisa essa semana muito interessante, né? Não sei se é interessante, mas me chamou a atenção. Tem uma jornalista da Folha, que eu não vou falar quem é, mas ela escreveu na internet assim: o Brasil é laico, parem de falar de Jesus. Tem uma verdade nesse texto, o Brasil é laico mesmo, como nação nós somos um país laico. Mas essa mulher, ela não sabe, porque ela não crê em Jesus, mas que ela foi usada pelo diabo ali para lançar uma ordem satânica sobre o Brasil. Parem de falar de Jesus. Eu não vou parar de falar de Jesus. Eu vou falar Jesus, 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 até que eu pare de respirar, porque a Bíblia nos ordena a proclamar o nome do Senhor. Amém? É por isso que eu venho aqui hoje. É por isso que eu venho aqui, ligo o violão nos cabos aqui, me junto aos meus irmãos da adoração, me junto a vocês, porque há um mandamento de Deus para que nós proclamemos e exaltemos o nome dele em todo o tempo, né? Então o diabo vai tentar tirar isso da gente. O diabo vai querer que as pessoas esqueçam de Jesus. O que o diabo quer que nós pensamos é que Jesus não serve para nada, que as pessoas que ainda não conhecem Jesus, o diabo quer que elas pensem que Jesus é apenas uma ideia, que ele não serve. E isso às vezes acaba entrando no coração do crente, porque a gente vai deixando de dar crédito a Jesus, nós vamos deixando de dar crédito à igreja, nós achamos que não precisamos da igreja, nós achamos que não precisamos dos irmãos, nós achamos que não precisamos dos nossos pastores. Mas é uma mentira. Eles querem que nós acreditemos que nós não precisamos nos reunir. E nós vamos contra isso, porque a palavra de Deus diz: quando vocês estiverem juntos, exaltem o nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cumprir essa palavra essa noite, vamos adorar o nome do Senhor. Senhor, nós queremos te adorar com todo o nosso coração nesta noite, Pai. Como o Senhor nos ordena, como o Senhor deixou escrito tantas vezes na tua palavra: exaltado seja o teu nome aqui, Senhor, exaltado seja o teu nome neste lugar, Senhor. Pai, nós vamos cantar, nós vamos adorar o teu nome, porque nós reconhecemos que o teu nome é digno de toda adoração, Pai, e que o teu nome precisa ser proclamado nessa cidade, Senhor. Nós não obedecemos aos homens, mas nós obedecemos somente ao Senhor. Exaltado é o teu nome, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Vem estar conosco aqui nesta noite, Deus. Em nome do teu Filho, Pai, nós clamamos a tua presença. Amém? Vamos adorar o Senhor com alegria, com ânimo, porque nós estamos obedecendo aquilo que Ele deixou escrito para nós. E porque também Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é glorioso e Ele é santo. Amém? Aleluia! Poderoso, nunca mais.
nome de Jesus, Pai. Aleluia. Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Podemos tomar nossos assentos. O Senhor já vai. Vamos estender nossas mãos. Deus de poder, Deus de majestade, de misericórdia, nós queremos colocar agora a vida do Celcinho para que ele seja usado como um vaso nas tuas mãos, Senhor. Para trazer a tua presença, a tua sabedoria, o teu carinho sobre a congregação, Senhor. Para que realmente sejamos edificados nessa noite pela tua graça e poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Muito bom estar com vocês essa noite. Os irmãos que também possam estar assistindo. Seja muito bem-vindo à nossa reunião. Então, agora é o tempo da palavra. Depois, vocês que também estão em casa, se quiserem se preparando, a gente vai ter depois a nossa ceia. Então, a gente, nesse momento, vai ser a palavra. Depois, a gente vai ter o tempo da ceia. E você que está em casa, você também pode estar participando. Amém? Então, primeiro, a gente vai compartilhar aqui um texto que vai estar em Daniel, capítulo 1. Versículo 3 ao 9. Então, Daniel, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Que vai dizer assim: Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem as vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Anaías de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, grava essa palavra, decidiu. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Então, hoje o tema da mensagem vai ser decisão. Então, por isso eu vou trazer alguns personagens da Bíblia para a gente extrair sobre esse tema, para nos trazer algo para as nossas vidas hoje. Amém? Então, primeiro, a definição de decisão, né, segundo o dicionário, é um ato ou efeito de decidir, uma determinação. Então, todos querem ter o direito de decidir, não é verdade? É bom poder decidir, mas precisamos sempre nos lembrar que toda decisão traz consigo responsabilidade. Não necessariamente uma responsabilidade por uma ação. Muitas vezes pode ser uma falta de decidir, vai causar uma decisão, mesmo se você se decidir se omitir, se você deixar que outras pessoas decidam por você. Então, você não decidindo, você também toma a decisão de outras pessoas decidam por você. Então, vale lembrar assim, que o semeador, quando ele sai a semear, ele precisa decidir o que vai plantar. Ele pode até decidir não plantar nada, é uma escolha nossa, né? E do semeador ali. Mas o terreno não vai ter nada, né? Vai ficar cheio de mato, vai servir para nada aquele terreno se não tiver nada plantado, né? Vai acumular animais peçonhentos. Então, assim,
vai ser a gente, né? Na hora da gente tomar uma decisão de ação ou de omissão. Tudo isso vai ser fruto das nossas decisões, e isso vai gerar consequências através das nossas escolhas. Então é uma verdade aqui, a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Tá certo, irmãos? Então a gente precisa estar atento àquilo que a gente está semeando, porque a gente vai colher aquilo que a gente está plantando, bom ou mal, amém? Então eu vou falar sobre 3 decisões, e para isso a gente vai trabalhar 3 personagens da Bíblia. O primeiro aqui foi Daniel, ele decidiu não se contaminar. Então isso, ele foi enviado como escravo, né, para a Babilônia. Na época ele era adolescente, em torno de 15 a 16 anos, conforme diz a história, né? Ele era um jovem bonito, inteligente, com uma carreira promissora. E a vantagem ainda para ele, apesar de ele ter sido levado como escravo, é que ele pôde trabalhar junto com o rei, né? E aí ele teve acesso a várias possibilidades ali junto ao rei. Mas ele decidiu, no seu coração, firmemente não se contaminar. Então ele abriu mão das coisas dali do rei, para se manter puro. E então a gente precisa trazer essa lição de Samuel para as nossas vidas hoje, né? O quão é importante a gente decidir não se contaminar. Hoje a gente não está, né, nessas iguarias do rei, mas existem outras coisas que são nos oferecidas. E a gente precisa estar atento se a gente tem aceitado ou a gente tem permanecido naquilo que Deus é. Então Daniel permaneceu e Deus honrou ele por isso, né? Todos conhecem depois a história dele. Em Provérbios 4, 23, vai falar sobre essa questão de guardar o coração. Então, Provérbios 4, 23 é bem conhecido, se alguém quiser abrir ou não, mas vai dizer assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, ali, Daniel decidiu não se contaminar. Então, quando a gente fala coração, a gente entende algo interno, né? Mas, assim, é claro, está dentro do nosso físico. Mas para a gente guardar isso, a gente tem que estar atento às coisas externas, o que a gente tem feito para fora, o que eu tenho. Então a gente precisa estar atento a guardar os nossos ouvidos, aquilo que a gente tem visto, as nossas amizades, os nossos hábitos, aquilo que a gente tem praticado. Porque para a gente guardar o coração, eu preciso expressar na vida real coisas que vai trazer vida ao meu coração. Amém, irmãos? Então essa questão de guardar não é simplesmente deixar ele lá guardadinho, mas a vida é a prática. Então a gente tem que estar preocupado com as coisas que a gente tem feito, ouvido e dado atenção, para isso não contaminar o nosso coração. Então a gente tem que guardar nessa questão. Então, hoje a gente é uma pergunta, né? Será que a gente tem decidido não nos contaminar? Como tem sido a nossa vida? Será que eu tenho me misturado mesmo e seja o que Deus quiser lá na frente? Ou eu tenho me separado, sabe? Então é uma pergunta para mim e para você. O que a gente tem decidido? Ou a gente está vivendo e aceitando normalmente o que nos é oferecido? Naquela época, não é diferente de hoje. Seria muito mais fácil Daniel se envolver com as coisas ali do rei, não é verdade? Hoje a gente não está nesse reinado, mas a gente tem outras coisas que também nos atraem, ou são atrativas, né? Mas que a gente precisa decidir a não se contaminar. A gente precisa escolher a se afastar daquilo que não se parece com Deus, aquilo que não traz vida de Deus nas nossas vidas. Então é uma pergunta, você não precisa responder, mas você pode pensar para depois avaliar, né, como tem sido a sua escolha nesse tempo. Então vamos guardar os nossos corações, sabe? Vamos praticar, vamos ouvir coisas que trazem vida, que traz vida de Deus nas nossas vidas. Vamos estar atento àquilo que tem trazido, àquilo que tem ocupado espaço nas nossas vidas, para de fato a gente poder guardar o nosso coração. E vamos também assim, é meio batido isso, né? Mas não ficar satisfeito com as coisas desse mundo, sabe? Com as realidades daqui. A gente, por mais que a gente vive aqui, por mais que a gente se apaixone, entre aspas, por algumas coisas daqui, mas a gente não é daqui, a gente é passageiro, né? Então a gente tem que estar atento que as nossas coisas não estão conectadas aqui. Nossas coisas estão conectadas com o Senhor. Então a gente tem que se preocupar também com isso. Então uma outra exemplo da Bíblia que fala sobre decisão é Raabe, um outro personagem, né? Então agora a gente vai abrir em Josué capítulo 2 e versículo 8. Só para resumir um pouco esse comecinho desse capítulo, né?
Então, nesse capítulo ele fala um pouco do momento que os dois espias chegam à cidade, né? E eles vão à casa e se escondem na casa de Raabe. Eles vão lá para espiar Jericó, para depois ela ser invadida, né? E Raabe reconheceu o Deus que esses espias serviam e deu abrigo para eles. E o momento quando os soldados foram à casa dela para perguntar sobre se ela tinha visto, ela meio que despistou-os, né? E falou que eles tinham ido já pelo caminho. E aí começa a narrativa, né? No versículo 8 de Josué 2:8, que vai dizer assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estavam apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis de amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor, assim como eu fui bondosa com vocês. Então aqui Raabe está negociando com os espias, né? Está convencendo eles. Jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de que meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs, de tudo que lhe pertencem. Livrem-nos da morte. Então, assim, os espias juraram que a família de Raabe seria poupada, se ela o levasse e o mantivesse em segurança, né, aos espias. Então, aí eles combinaram com ela, dela amarrar na janela um cordão vermelho para demonstrar que aquela casa estava protegida, né, quando eles fossem atacar. Então, aqui a Raabe decidiu crer no Deus verdadeiro. Então, ela decidiu. Então, a gente está falando sobre decisão. Então, ela teve a fé, porque ela já conhecia o Deus que eles serviam, e ela, por essa fé, sua família foi salva. Então, a importância, irmãos, de você saber o Deus que você serve, e você gerar essa proteção, não sua, mas de quem Deus é na sua vida, amém? Então, ela aqui, ela estava numa situação muito difícil, imagina. Ela sabia que a cidade dela ia ser atacada, ia ser destruída. Mas ela teve fé e reconheceu o Deus que lhe serviu, e ela usou dessa oportunidade, dessa fé, para criar uma possibilidade de ela, pelo menos, salvar a sua família, que é os seus entes mais próximos, né? E ela teve a fé e a coragem de fazer isso, né? E ela depois, Jesus entrou na sua linhagem, né? E ela é uma das mulheres reconhecidas na galeria dos heróis da fé. Então ela ela foi bem marcante, né? Vamos dizer assim. Então imagina a fé de negociar com os espias, de esconder eles dos soldados. Você não fica impressionado? Eu fico. Ela já naquele momento adverso, ela protegeu eles e já criou uma possibilidade dela se salvar. Mas aí vai além. A sua casa ficou sobre a muralha, e toda a muralha foi destruída, mas porque aquela casa tinha sido prometida a ser guardada, aquela casa ficou intacta, e ela ficou dentro dessa casa. Então pensem bem a importância de você reconhecer o Deus verdadeiro e de permanecer. Ela e sua família permaneceram na casa, mesmo diante do caos. Pensem, tudo se desmoronando ao seu redor, e você lá, firme na promessa, na verdade que é o Senhor. Então ela decidiu. Quão é importante a gente decidir hoje? Quão é importante você saber o Deus que você serve? Quão é importante você reconhecer que Ele é capaz de te proteger, mesmo ao caos, mesmo a situação adversa, mesmo quando a muralha está caindo, está desmoronando. Mas se você souber quem Ele é na sua vida, você vai permanecer, a sua família será salva. Então a gente precisa entender e tomar esse passo de reconhecer e decidir quem o Senhor é, sabe? A gente precisa, como cristão, tomar decisões, amém, irmãos? Como Daniel tomou, como Raabe tomou. São pessoas na história, mas não são muito diferentes de nós. Talvez são circunstâncias diferentes, mas são pessoas como nós somos. E eles decidiram, e a gente pode decidir hoje.
Então, pela fé, a sua família foi poupada da morte, né? E todos eles se salvaram, né? Então, a importância de decidir no Deus verdadeiro, que pode nos livrar até da morte, se Ele assim quiser, como livrou ela ali da sua casa quando estava desmoronando. E aqui a gente fala assim, de qualquer circunstância, né? Hoje a gente vive essa pandemia, que de fato está mais que batida, que foi um marco, como uma guerra, né? Que toda a sociedade viveu. Mas aqui eu quero ir além disso, sabe? A gente precisa pensar além. Hoje é a pandemia que mais nos assola, né? Mas outras dificuldades também podem nos atrapalhar. Outras situações também podem nos dispersar, nos distrair, nos confundir do propósito de Deus. Então, a pandemia hoje é o mais evidente, é o mais propagado, vamos dizer assim. Mas existem outras coisas que podem nos atrapalhar, outras situações. Mas eu queria dizer para mim e para você essa noite, que se você permanecer no Deus que é verdadeiro, a sua casa será salva. Pode haver coisas ruins ao seu redor, mas Deus vai guardar, amém? Então, independente de injustiça que você pode estar sofrendo, independente de situação difícil que você está vivendo, mas se você crer e reconhecer o Deus verdadeiro, Ele vai ser capaz de mudar a sua situação e de fazer você vencer essa circunstância adversa, amém? Então, Raabe decidiu. Então, a gente falou de duas decisões. Primeiro, Daniel, que decidiu não se contaminar. E depois de Raabe, que decidiu crer no poder de que ele podia tudo. E ela permaneceu, né? Crendo ali quando ela ficou na sua casa. E o terceiro exemplo, que também é bem conhecido por todos nós, é Davi. E agora a gente vai ler Samuel, capítulo 17, versículo 22 ao 30. Então, Samuel, do capítulo 17, do 22 ao versículo 30. Que vai dizer assim, né? Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversavam com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel? O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Aí o irmão dele, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, como o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? Então vocês percebem aqui, o momento que Davi foi, como fazia de costume, provavelmente levava suprimento aos soldados, e aí naquele momento ele percebeu que havia uma pessoa desafiando o exército, né? E ele talvez muito pequeno, né? E aqui no final vocês veem o irmão dele meio que assim: com quem deixou aquela... Quem é você? Com quem deixou as suas pequenas ovelhas? Então vocês percebem aqui já o irmão dele querendo falar assim: meu, você não é para estar aqui, você tem que estar cuidando das suas ovelhas. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Então aqui eu vou tratar um assunto assim, da gente decidir a nossa verdadeira identidade. Então é mais uma decisão que a gente vai ter que tomar. Assim, a nossa verdadeira identidade é a nossa identidade que está além de quem nós somos, do nosso nome, do nosso sobrenome. Tem a ver com a identidade de quem a gente é em Deus. Então Davi reconhecia e decidiu entender a sua verdadeira identidade. Por isso que ele se posicionou. Então,
a gente é filho de Deus, né? Filho daquele que tudo pode, daquele que foi à frente de Davi nas lutas e vai à frente das nossas lutas também, né? E assim, quando a gente reconhece que é filho de Deus, a gente sabe que é o Senhor que a gente serve, a gente sabe que Ele está junto conosco nas batalhas. Então a importância da gente reconhecer a nossa verdadeira identidade dele em nós, nas nossas vidas. Então Davi decidiu assim, né? E por isso que ele foi tendo êxito à medida que ele foi prosseguindo na vida em relação às lutas que ele teve, né? Mas a vida dele não foi tão facinho, né? Vamos pensar assim. Ele foi esquecido pelo seu pai. Quando Samuel foi abençoar, ungir o futuro rei de Israel, ninguém lembrou dele que estava longe da sua casa. E ele foi criticado pelo seu irmão nesse momento aqui que ele questionou quem era esse filisteu, né? Eliabe meio que desvalorizou Davi, né? Meio que falou assim, você não sabe lutar, quem é você? Quantas vezes pessoas não fazem assim no nosso caminho? Quantos Eliabe você já não teve na sua trajetória, no seu dia a dia? Quantas pessoas, intencionalmente ou não, tentaram te dispersar daquilo que Deus tem para você? Então, às vezes, a gente tem que estar conectado com Deus, entendendo a nossa verdadeira identidade. Porque muitas vezes esse Eliabe que foi usado aqui para tentar desviar o caminho de Davi, acontece nas nossas vidas, acontece no nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde a gente trabalha, onde a gente estuda. São pessoas que tentam minar a gente, tentam dispersar a gente do nosso propósito, daquilo que Deus é nas nossas vidas. Mas aqui Davi passou batido, né? Falou assim, não, eu já tinha enfrentado o leão, já tinha enfrentado o urso. Quem é esse gigante que está se apresentando para desonrar o exército, né? Então, às vezes, a gente vai precisar passar por esses Eliabe. A gente vai ter que passar por ele, vai ter que deixar pessoas que realmente nos atrapalham. A gente vai ter que abandonar coisas que não nos agregam, pessoas que realmente não nos acrescentam, para poder caminhar, para poder prosseguir, para poder avançar no propósito que Deus tinha para ele e tem para as nossas vidas. Amém? Então Eliabe ali tentou humilhar Davi, tentou desconsiderar o seu trabalho. Você cuida lá de ovelha, sai daqui. Quantas vezes a gente não tem pessoas que falam assim para a gente? Então, assim, independente do seu trabalho, independente daquilo que você está fazendo, se Deus te colocou naquele lugar, Deus vai honrar você. Fica atento às pessoas que vêm querer falar coisas que não são verdades, coisas que são para te derrubar, coisas que são para te tirar do foco que é de Deus. Amém? Então Davi sabia quem ele era e por isso ele permaneceu e prosseguiu, né, naquele desafio. Ele sabia quem servia, ele tinha certeza disso. Então, por isso, a importância da gente reconhecer o Senhor que a gente serve. Hoje é a oportunidade, sabe? A gente ainda tem condições de falar de Deus, de reconhecer a palavra do Senhor, de conviver, de congregar. Então, a importância da gente reconhecer isso e praticar coisas que nos levam à verdade de Deus nas nossas vidas e em comunidade. Porque senão vai ter tempo que não vai ser mais possível, vai ter que ter outra forma, né? Então a gente precisa valorizar isso que a gente tem ainda hoje. Então, assim, para ele desafiar ali para ele aceitar o desafio desse gigante, ele teve experiências com o Senhor anteriormente, né? Então ele já tinha lutado com o urso, com o leão, e depois apareceu esse gigante ali para querer desonrar o exército. Então, muitas vezes, a gente tem que reconhecer, valorizar as experiências passadas. Não ficar preso ao passado, mas valorizar aquilo que Deus já fez para a gente, aquilo que a gente já viveu com Ele. Para a gente, quando estiver diante de algum gigante nas nossas vidas, a gente lembrar o Deus que a gente serve e as vitórias que a gente já teve com Ele. Então, muitas vezes, a gente tende a paralisar, a ficar meio chateado, né, diante de alguma circunstância adversa. Mas é tempo da gente valorizar aquilo que Deus já fez por nós e de reconhecer aquele que Deus é nas nossas vidas hoje. Então vai ter gigantes ainda que vão se levantar, que vai talvez nos amedrontar. Acho que faz parte, né? Acho que é o processo da vida.
Mas a gente tem que reconhecer que o Senhor que vai nos ajudar a atravessar, a avançar, mesmo diante desses gigantes. Então ali Davi avançou, né? Vocês sabem da história, ele matou o gigante. Então a gente pode pegar essa verdade para as nossas vidas hoje. São 3 decisões que eu queria deixar hoje aqui para a gente. A primeira, de não se contaminar. A segunda, de crer no Deus que tudo pode. E a terceira, de viver a verdadeira identidade como filho de Deus. Eu acho que a gente precisa entender isso. E precisa trabalhar dia a dia para viver isso, sabe? Não é de uma hora para outra, né? Não é igual assistir alguma coisa que você dá um play, dá um stop e acabou. Não, é vida real, é dia a dia, é prática, é ouvir a palavra, é compartilhar com irmãos, é viver em comunidade. Eu acho que isso a gente precisa descobrir junto, desenvolver junto essa prática, essa condição de nos aprimorar individualmente e coletivamente também. Então são decisões que eu queria deixar hoje para a gente, né, para a gente como palavra, e que isso possa falar aos nossos corações ao longo da semana, e que a gente possa refletir em cima disso e avançar, sabe? A gente não é tempo mais da gente se esconder, pelo contrário, a gente tem que avançar, porque Deus nos chama para isso. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa a sua palavra e nos confronta, Pai, diante da nossa condição, às vezes, muito pequena, Pai, perto de Ti, Senhor. Queremos realmente, Senhor, decidir pelo Senhor. Queremos realmente, Pai, considerar o Senhor como prioridade nas nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos a decidir, Senhor, diariamente, Pai. Queremos ser também como Daniel, Pai, que preferiu não se contaminar. Queremos realmente decidir não se contaminar, Pai, não se envolver com as coisas desse mundo, Pai. Queremos viver aqui, sim, porque estamos aqui, mas não queremos compartilhar daquilo que é nos oferecido que não te agrada, Pai. Ajuda-nos a ser como Daniel, ajuda-nos a ser como Raabe, Pai, que permitiu que através da sua fé a sua casa fosse salva, Pai. Queremos realmente guardar a sua fé, Pai, a ponto de que os nossos familiares, nossos entes queridos, as pessoas que estão ao nosso redor sejam alcançadas pelo Senhor, Pai. Guarda as nossas casas, Pai. Queremos realmente confiar que apesar de, se houver desmoronamento, se houver destruição ao nosso lado, mas queremos acreditar e confiar que o Senhor está no poder de todas as coisas, Pai. Ajuda-nos a acreditar e a permanecer naquilo que o Senhor é, Pai. Ajuda-nos também a ser como Davi, Pai, que entendeu a sua identidade no Senhor. Queremos também entender a nossa identidade no Senhor, Pai. É realmente algo para nos movimentar, para nos impulsionar, Pai. São desafios, Senhor, que vêm para nos levar além, Pai. Queremos realmente vencer leões, vencer ursos, vencer gigantes, Pai. Não porque somos melhores ou maiores, mas porque temos um Senhor que nos guarda, que vai à frente lutando essas batalhas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas batalhas, Pai. Queremos confiar nossas vidas em Ti, Pai. Ajuda a nossa igreja, Pai, a viver isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito difícil tomar decisão, né? Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá graça e nos faz temente a Ele e nos leva a tomar as nossas decisões pela fé. Amém? Tomar a ceia é uma decisão, né? É uma decisão
tremenda. Tomar a ceia é crer na vinda, na volta do Senhor e proclamar a sua morte. Né? Em 1 Coríntios 11 diz assim no versículo 23: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. É uma decisão de fé, fazer a ceia em memória do Senhor. Amém? Então a ceia não é algo sem valor, pelo contrário, a ceia tem um tremendo valor. Amém? Então, e Paulo fala do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, por que nós tomamos a ceia? Porque o sangue do Senhor foi derramado em nosso favor, onde ele traduz a nova aliança no Senhor. Amém? A aliança de Deus conosco não é mais aquele arco-íris, né? Mas é uma nova aliança conosco. Então, ele fala no 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por que nós estamos tomando a ceia? Por fé no seu ordenamento, no seu mandamento. Porque quando nós estamos tomando a ceia, nós precisamos ter a consciência de que estamos proclamando a morte do Senhor até que venha. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém? Nós proclamamos a Cristo crucificado, a Cristo que morreu por nós, nos dando vida, esperança de vida eterna. Amém? Por essa razão, quem comer o pão e beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então nós fazemos este ato por fé. Amém? Por crer. Não podemos tomar a ceia sem esse entendimento. Né? Porque todo mundo toma. Não, porque nós estamos proclamando a verdade que nos foi dada, que foi sua morte por nós. E aí, no 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem. Então, coma e toma do cálice. Esse examinar é o tempo de você e eu pensar nessa grandeza que foi Deus ter enviado o seu Filho para morrer na cruz por nós. Então, essa é uma decisão que nós tomamos lá atrás, não é? Então, o Celcinho falou de decidir. Então, eu tomo a ceia proclamando essa obra de Cristo na cruz, sua morte e seu sangue. Aliás, em Hebreus diz assim que nós temos que ter firmeza na decisão que nós tomamos, a decisão que nos dá esperança, né? Que nos dá esperança. Então, um dia nós decidimos lá atrás crer, entregar nossa vida e servir o Senhor, porque Ele morreu na cruz por nós.
Amém? Então, é uma decisão, né? Nós decidimos lá no nosso espírito, no nosso coração, na nossa alma, que isso é uma verdade para nós. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Senhor, nós confessamos nesta noite o Teu nome, o nome precioso de Jesus, do Senhor. E nesta noite, Senhor, nós queremos confessar novamente a razão da nossa esperança, Senhor. Nós esperamos na Tua volta, Senhor. Por isso nós fazemos a ceia aqui com temor no coração, confiando, Senhor, na Tua obra na cruz do Calvário, na nova aliança, Senhor, que nos dá, Senhor, sentido de vida, da presença do Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Senhor. Que essa verdade seja real no coração de cada um de nós, Senhor. Nós queremos Te louvar por isso, Senhor. Nós queremos proclamar, ó Deus, esta verdade até que o Senhor venha, até que, ó Deus, se cumpra tudo que o Senhor prometeu, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo vinho, Senhor, que representa, Senhor, o Teu sangue, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor derramou o Seu sangue em nosso favor. Queremos orar, Senhor. Queremos orar, Senhor, pelo pão, Senhor, e pelo vinho, Senhor, que representa o Teu sangue e representa o Teu corpo, Pai. Abençoa-nos como igreja, Senhor, como corpo, Senhor, compromissados uns com os outros, Senhor. Nos faz, Senhor, cumprir o Teu propósito, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Isaac pega aqui para... Aí você pode tomar do pão e do vinho.
Fernanda tem alguma coisa para esclarecer para a gente aqui? Queridos, primeiramente queria agradecer ao Senhor pela sua entrega na cruz. Por causa dele nós estamos aqui, amém? Eu gostaria de estar fazendo a prestação de contas da nossa noite de caldos do último domingo. Estou aqui representando minha amiga Drica, que ela está escondida lá no fundo, e ela fez toda a prestação aqui que eu vou estar passando para a diretoria, com as despesas e as entradas, né? Quem tiver alguma dúvida pode estar verificando. E foram vendidos 88 caldos na noite do nosso caldo, né? E fora as vendas, houve uma contribuição espontânea também de alguns irmãos. Houve um total de gastos de R$ 762,85, que são todos os produtos que foram usados e o equipamento que a gente usou para cozinhar. E como eu participei disso, eu queria dizer que foi feito com produtos de excelente qualidade, tudo foi muito bem escolhido, e tudo cozido com água mineral também, que eu achei muito fino. Aprendi muito com a Adriele, aprendi algumas técnicas com ela também. Vou aprender a usar o bendito como é que chama? Não é cronômetro, como é que chama? Temporizador, que ela usa e funciona mesmo, gente. É um milagre o temporizador. Então, tirando, né, os gastos e tudo mais, a receita líquida da nossa noite de caldos, rufem os tambores, né? Eu achei maravilhoso, só Deus mesmo, numa época como essa, fazer isso, né? R$ 1.587,15 foi o que sobrou para nosso projeto. Nós louvamos a Deus por isso. Agradecemos a todos que colaboraram, que venderam, que compraram. Eu acredito que vocês viram que estava uma delícia mesmo. Eu amo o caldo e estava muito bem feito mesmo. A Adriele pesquisou muito para fazer isso. E eu queria também, como igreja, como irmã, agradecer a Drica. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. E que Deus continue te abençoando e te usando e abrindo caminhos. Que você tenha a sabedoria do céu. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Tenha uma semana muito, muito, muito abençoada na presença do Senhor. Amém? Não esqueçam de orar pelos enfermos. O Senhor está fazendo grandes coisas, eu creio. Amém? Um abraço a todos vocês.